Bem-vindos a mais um vídeo daqui do USA Eleições, e hoje eu vou mostrar para vocês a média de pesquisas em cada um dos estados mais competitivos a uma semana da eleição, entre o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden. Este é o estado atual das pesquisas. Os estados pintados de azul são os estados em que Joe Biden lidera com mais de 10% de diferença, ou seja, em que a liderança de Joe Biden está em 10% ou mais. E os estados em vermelho são os estados em que Trump lidera com mais de 10%. Os estados em amarelo são os estados competitivos, em que a liderança de um dos candidatos não é maior que 10%. A única diferença desse mapa para o de 3 semanas atrás, quando eu fiz o primeiro vídeo das pesquisas, é o estado de Nova Hampshire, que é aquele estado ali. 3 semanas atrás ele estava como amarelo, mas nessas últimas 3 semanas Joe Biden avançou e agora está liderando com mais de 10% de diferença, então agora ele está azul. No total, Biden tem 216 delegados contra 97 de Trump. Para vencer, precisa de 270. Vamos começar então. No voto popular, Joe Biden lidera com uma margem de 9%, maior que o vencedor das últimas 3 eleições. Obama venceu por 7% em 2008 e depois por 4% em 2012, e a Hillary Clinton venceu no voto popular por 2% em 2016, mas perdeu no colégio eleitoral. Para entender isso, você pode assistir esse vídeo daqui de cima. Nessas últimas 3 semanas, os dois candidatos cresceram. Por quê? Porque o número de indecisos diminuiu. Há uma semana da eleição apenas, o número de indecisos está bem menor do que antes. Uma coisa interessante que vocês devem prestar atenção em cada um dos estados é se o candidato que está liderando está com mais de 50% dos votos ou não. Porque se ele tiver com mais de 50%, significa que mesmo se todos os indecisos votarem no seu oponente, mesmo assim ele ganha. O primeiro estado é o estado do Alasca, um estado que os republicanos sempre vencem e esse ano Trump também está liderando. E diferente dos outros estados, Alasca é bem peculiar em relação à política, porque os candidatos de outros partidos além do democrata e republicano costumam ir bem nas eleições de lá. Depois vem o Arizona, um estado tradicionalmente republicano, mas que esse ano está se tornando o grande foco da eleição presidencial, porque os eleitores estão passando cada vez mais a apoiar os candidatos democratas. Biden está liderando com uma margem de 2,8%. Porém, essa margem diminuiu muito nessas 3 semanas. Foi um dos estados em que Trump mais cresceu nessas últimas 3 semanas. O fato de Biden estar liderando no Arizona pode ser também pelo fato de, como eu disse no vídeo passado, John McCain, que foi o candidato a presidente em 2008, ser desse estado. Ele faleceu em 2018, mas sua família está apoiando Joe Biden nessas eleições. Depois vem a Flórida, esse estado em que todo ano a eleição é muito apertada. Trump venceu lá por uma margem de mais ou menos 1%. E agora Biden lidera por 2,4%. Flórida também foi um estado em que Trump cresceu bastante nessas últimas 3 semanas. Mas como vocês podem ver, Biden também cresceu. O que isso indica? Indica que não foram os eleitores que mudaram de opinião, e sim aqueles indecisos que decidiram para quem votar, e nesse caso, por Trump. Então todos os estados em que os dois candidatos crescem, ou um cresce muito e o outro não mexe, significa que apenas os indecisos se decidiram, e não que essas pessoas mudaram de opinião, como é o caso da Flórida. Depois vem Geórgia, que é um estado tradicional do sul, republicano, e que em todas as eleições passadas o candidato republicano ganhou. Nessa eleição, Biden lidera. Diferente dos últimos 2 estados, Biden cresceu nessas últimas 3 semanas. Mas sua liderança ainda está de apenas 1%, ou seja, tudo pode acontecer. É importante destacar também que Geórgia não é um estado em que Biden precisa vencer, pelo contrário. Assim como Texas, Geórgia é um estado que, se Biden vencer, vai ser mais para ser de lavada mesmo, porque ele não precisa desses 16 delegados de Geórgia para alcançar os 270. Já Trump precisa. Para a vez de Iowa, com seus 6 delegados, foi o estado que mais moveu para a direita, para o Partido Republicano, nas eleições de 2016. Em 2012, Obama tinha ganhado, mas em 2016, Trump ganhou por quase 10%. Houve uma oscilação muito grande a favor do Partido Republicano. E esse ano, Biden parece estar recuperando isso, principalmente nessas últimas 3 semanas, onde ele ampliou um pouco a sua liderança. O cenário de Iowa está exatamente igual ao de Geórgia, a mesma margem de liderança e as mesmas mudanças nessas últimas 3 semanas. Depois vem Kansas, um estado altamente republicano e que Trump provavelmente vai ganhar esse ano de novo, principalmente nessas últimas 3 semanas, onde ele ampliou essa vantagem e está acima dos 50%. Então é um estado onde ele provavelmente vai vencer. Depois vem o segundo distrito do estado do Maine. Isso eu expliquei no vídeo passado.
No Maine e em Nebraska, são os únicos 2 estados onde a eleição é por distrito. O vencedor de cada um dos 2 distritos, no caso de Maine, ganha um delegado cada. Ganhou no distrito 1, ganha um delegado, ganhou no distrito 2, ganha um delegado. Quem ganha no estado como um todo ganha 2 delegados. O estado como um todo é altamente democrata. Biden está liderando com mais de 10%. No distrito 1 de Maine, é um distrito fortemente democrata. Biden está liderando por uma margem muito grande, porque é o distrito que inclui as cidades grandes. E o distrito 2 é o distrito que inclui a parte mais rural do estado. Portanto, é o distrito mais competitivo. E Biden está liderando lá com uma margem de 2%. Essa margem se ampliou nessas últimas 3 semanas. Depois vem Michigan, que é um estado muito importante. Foi o estado em que Trump venceu pela menor margem em 2016. Ele venceu por apenas 0,2%. E esse ano, Biden está liderando por uma margem de 8,3%. Lembrando, esse estado é muito importante. Então, Biden está acima dos 50%, o que é muito bom para ele. Mas as pesquisas podem estar erradas, obviamente. Mas ele está liderando com uma margem tão alta, faltando apenas uma semana, é uma ótima indicação para a campanha dele. O próximo estado é o estado de Minnesota, que também é muito importante nessa eleição. Principalmente porque lá foi onde aconteceram todos os protestos do Black Lives Matter. Então a campanha do Trump focou bastante lá, eles estavam torcendo para conseguir virar esse estado, que votou para candidato democrata em todas as últimas eleições. Eles estavam com essa estratégia porque foram lá que aconteceram a maioria dos protestos mais violentos. Então Trump estava usando aquela sua fala de lei e ordem. Mas, ao que tudo indica, não deu muito certo, apesar de que nas últimas 3 semanas, Trump cresceu bastante no estado. Depois vem Missouri, um outro estado fortemente republicano e que moveu mais para o Partido Republicano nesses últimos anos. Em 2008, houve quase um empate lá. Já em 2012, Romney ganhou por quase 10% e em 2016, Trump ganhou por quase 20%, ou seja, foi só se tornando mais republicano. Mas esse ano, Trump lidera por uma margem menor de 6,6%, mas ainda lidera e está acima dos 50%, indicando que provavelmente vai vencer esse estado. Depois vem Montana, um estado extremamente parecido com o anterior. Vocês podem ver as porcentagens e estão quase iguais ao anterior. A única diferença é que nessas últimas 3 semanas, o Biden que cresceu muito. E agora vem o distrito 2 de Nebraska, que utiliza o mesmo sistema do Maine, e em Nebraska também é o distrito 2 do competitivo. Nebraska, como um todo, é um estado republicano, e Biden lidera com 6,7%. Agora vem Nevada, que costuma votar para o candidato democrata, mas em 2016 foi bem apertado. Hillary ganhou por apenas 2%. E esse ano, Biden também lidera. Nevada está com muitos indecisos ainda, e olha que já diminuiu de 3 semanas para cá. Agora é a vez de Carolina do Norte, que é um estado que a eleição é sempre muito disputada, como vocês podem ver aí o resultado das últimas eleições. E esse ano, Biden está liderando por uma margem bem pequena de 2,4%. De 3 semanas para cá, pouca coisa mudou, apenas diminuiu o número de indecisos. Em Ohio, foi o único estado de toda essa lista que quem está liderando mudou. Antes, há 3 semanas atrás, quando eu fiz aquele vídeo, Biden estava liderando. Agora, Trump virou. Ele cresceu quase 2% e ultrapassou Joe Biden, mas sua liderança ainda é de apenas 1,6%, então tudo pode acontecer. Agora é a vez de Pensilvânia, que é um estado extremamente importante nessa eleição. Foi o estado em que Joe Biden nasceu, não foi o estado em que ele cresceu e nem foi senador, e é um estado importante para ambos os candidatos. Quem quer vencer essa eleição precisa de Pensilvânia. Trump venceu lá por apenas 0,7% e foi essencial para sua vitória, e nesse ano também vai ser se ele quiser ser reeleito. E se o Biden quiser ganhar, ele também precisa da Pensilvânia. Nessas últimas 3 semanas, o Trump melhorou seu desempenho, a liderança de Biden diminuiu em 1,6%. Mas ele ainda lidera e com mais de 50% dos votos. Faltando uma semana para a eleição, Trump precisaria melhorar muito em apenas uma semana. Agora é a Carolina do Sul, um estado parecido com Geórgia, fortemente republicano, do Sul, e que Trump lidera, e principalmente melhorou muito nessas últimas 3 semanas. Nunca foi o foco de campanha de nenhum dos candidatos, porém, estava apertado. Mas nessas últimas 3 semanas, Trump já expandiu sua margem de vitória. Agora é a vez do importantíssimo Texas, o penúltimo estado dessa lista. No Texas, que é um estado em que os republicanos sempre ganham, nas últimas 3 eleições, os candidatos ganharam por 9% ou mais, os candidatos republicanos. Nessa eleição está surpreendentemente apertado, com Trump liderando. Nessas últimas 3 semanas, muita pouca coisa mudou. Está bem estável. Biden cresceu 0,1 e Trump perdeu 0,1.
Porém, o número de indecisos ainda é alto, o que é surpreendente faltando apenas uma semana para a eleição. Então tudo pode acontecer também. Lembrando, o Texas não é um estado em que os democratas precisam vencer. Longe disso. Se eles vencerem o Texas, vai ser para ser um resultado de lavada. E não porque precisam. Já Trump, obviamente, precisa do Texas e seus 38 delegados. É o segundo maior estado do país. Agora, o último estado é o estado de Wisconsin, que é um estado importantíssimo também, assim como Pensilvânia e Michigan, são os estados que Trump ganhou pela menor margem e que ele precisa ganhar de novo se quiser ser reeleito. Porém, Biden lidera com uma margem de 7,1%. Nessas últimas 3 semanas, o número de indecisos diminuiu bastante, tanto que os dois candidatos cresceram mais de 1% cada, e Biden está bem acima agora dos 50%. Ou seja, se todos os indecisos, de acordo com essas pesquisas, votarem no Trump, ainda assim ele vence. Para finalizar, vamos ver como é que ficou o mapa final. Os estados mais claros são aqueles estados que estavam em amarelo antes. São os estados em que a liderança de um dos candidatos é menor que 10%. Se as pesquisas estiverem certas, esse será o resultado da eleição da semana que vem. Biden ganhará com 357 delegados contra apenas 181 de Trump. Do último vídeo para cá, a única diferença nesse mapa foi Nova Hampshire, como eu falei, que antes estava com o azul mais claro e agora está com o azul escuro, e Trump passou a liderar em Ohio. No geral, no colégio eleitoral, esse é o resultado. Biden lidera com 357 delegados contra 181 de Trump. Para vencer, precisa de apenas 270 delegados. Houve apenas uma variação, como eu disse, que foi o estado de Ohio com seus 18 delegados. Se esse for realmente o resultado, Biden ganhará com mais delegados que Trump em 2016 e que Obama em 2012, perdendo só para Obama em 2008. Que conseguiu 365 delegados. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam que até a eleição eu posto mais uns 2 vídeos e nos sigam nas nossas redes sociais para ver informações da campanha.